Glória a Deus. Salve, amada igreja, da paz do Senhor Jesus, amém? Prazer novamente estar com os irmãos aqui para a glória do Eterno. Vamos ver-os. Olhar para cada rostinho aqui. Até que eu não vejo. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, amém? Lembrando que o Senhor está neste lugar, amém? E Jesus hoje faz um convite a cada um de vocês. Você vai entender a mensagem. João 14. Não se turbe o vosso coração, porque você não está sozinho, como foi louvado aqui. Você não está só. Amém? Esse é o convite dele hoje. Ele manda nos dizer que nós não estamos só. Ele está conosco. Isso te alegra? Quem falou não foi o pastor Wellington, foi Cristo que falou: não te deixarei órfão. Você tem um pai. Todos abriram, amém? João 14, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós mesmos sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém, igreja? Para que fique convosco para sempre. Então significa que ele está contigo. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasses,
certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem de mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amada igreja, isso aqui não precisa nem trazer a revelação do texto, que aqui é um convite, aqui já está tudo revelado. E vale a pena lembrar a vocês e a todos que são discípulos, quando Jesus fala que a outras pessoas ele falava por parábolas, mas aos discípulos ele chegava porque tinha intimidade e falou: a vós é dado a conhecer os mistérios de Deus. E isso, irmãos, tem uma profundidade que eu preguei sobre isso e eu nem mesmo conhecia, mas você lendo, você se aprofundando mais, você vai ver o amor de Deus para conosco. Ele fala que a vocês, basta você perguntar que Ele vai se manifestar e se revelar os mistérios do Pai para cada um de nós. Então aqui essa palavra aqui fala para mim, para você como um conforto, como um consolo, para você não ter medo, para você não ficar atemorizado. Por isso que ele fala, não se turbe o vosso coração. Quantas pessoas, amados irmãos, estão agora preocupadas com o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã? Quantos de nós, até eu mesmo, fiquei preocupado muitas das vezes, quando a gente lê esse texto, o primeiro convite que ele faz, falou: não fique preocupado, não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Ou seja, ele já deixou tudo escrito, que tem escrito para mim, para você, vai acontecer na data determinada pelo Pai, porque o Pai nos amou a tal ponto de entregar o seu único Filho. E Cristo ele fala: assim como eu sou um com o Pai é um comigo, eu quero que vocês também sejam um conosco. Então você não tem motivo nenhum para se preocupar, nem turbar o vosso coração. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos, irmãos. Cristo ele está do nosso lado. Nós viajamos 7h30 para São Paulo, 7h30 para voltar, 15 horas ida e volta, fora o tempo que nós ficamos lá. E o Pai enviou o seu Filho para estar ao nosso lado, porque Ele deixou escrito: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até a consumação de todas as coisas. E o melhor, depois vocês vão estar comigo, vocês vão estar com meu Pai, vocês vão estar com os meus anjos, vocês vão estar me adorando na casa de meu Pai. E o projeto de Cristo nunca foi terreno, não tem nada a ver com isso aqui, mas vale lembrar que Ele guarda o teu deitar, o teu levantar, 24 horas por dia. O Senhor tem cuidado de mim, cuidado de você. Então a gente viaja para a glória do eterno, não tem um acidente conosco, e quando tem é Deus dando livramento. Por isso que Ele fala: não fiquem preocupados. Nunca diga: Senhor, pastor, eu estou tão sozinho, eu estou tão angustiado, eu estou tão preocupado. Não, você não está sozinho. O Pai enviou o seu Filho, e Ele vai vir um dia para nos tirar, para levar para a casa do Pai. E aqui o texto vai dizer que nós vamos morar com Ele, porque Ele fala: eu vou porque meu Pai é maior. Por quê? Porque na casa do Pai cabe todos os seus filhos. Ele fez uma casa para todos habitar dentro dele. Você tem noção disso? Você tem noção de morar dentro de Deus? Você tem noção do que diz esse texto? Que o Espírito de Deus habita dentro de você, habita dentro de mim, habita dentro daquele que todo daquele crê. Ele fala que todo aquele que crê em mim, eu lhes darei o direito de se tornarem filhos de meu Pai. Ou seja, agora eu me tornei irmão de vocês. Por isso que Cristo fala: eu não me envergonho de vos chamar de irmãos. Então esse texto falou muito comigo, estremeceu. E eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para cultuar, para adorar. E o pastor Jorge chegou ali: você tem uma mensagem, você tem uma saudação? Eu falei: vou buscar, que de fato isso aqui o Senhor já tinha me dado. Porque quanto mais tu lê o Evangelho, irmão, mais ele te revela quem Ele é. Porque Cristo ele é o verbo, é a palavra revelada. Não tem nada oculto para quem é filho de Deus.
Não tem mistério na qual Deus não possa revelar para você na intimidade do teu quarto, ou hoje através dessa mensagem, revelar aquilo que está oculto e escondido, que Ele fala, a vós, Ele vai falando, a vocês que creem em meu nome, eu revelo os mistérios de meu Pai. Intimidade, irmãos, é isso que Jesus busca nos seus filhos, intimidade com Ele, porque Ele é filho, intimidade com o Pai, ligação direta com o Pai. Ele fala assim, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então pare de se preocupar. Eu não sei se você está preocupado com alguma coisa, tem alguma coisa ainda te incomodando. Esquece o que está te incomodando. Lembre-se de quem você é. Você é filho do Rei. Você é filho de um Pai celestial que cuida de você. A Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa nele, creia nele. É o que ele está falando, não turbe seu coração, não se preocupe. Credes em Deus. E uma vez que eu creio em Deus, irmãos, é algo sobrenatural. É o mundo virado do avesso, sendo destruído. Mas ele fala que o Espírito Santo de Deus, o mundo não pode ver, porque o mundo não conhece Jesus, o mundo não conhece o Espírito de Deus. Mas ele está falando, vocês conhecem. A vocês foi dado a me conhecer. É isso que ele está falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. E ele te faz um convite, não para a tua morada terrena, não para a minha casa de praia, não para o teu apartamento de frente para o mar, não. Ele fala, na casa de meu Pai há muitas moradas, muitas, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Por isso ele foi, por isso ele teve que ir, para preparar o ambiente, na qual um dia, eu e você, filhos e filhas, vão ouvir, vinde bendito de meu Pai, Cristo falando diretamente contigo. Muitas vezes a gente fala assim, tem tempo que eu não ouço a voz de Deus, você está ouvindo agora, eu estou ouvindo agora. Se você entrou aqui hoje querendo ouvir a voz de Deus, Ele está falando contigo, vinde bendito de meu Pai, exultai o meu nome, glorificai o meu nome, salmodiai o meu nome, aplaudi o meu nome, porque um dia tu vai ouvir exatamente isso de mim, Cristo falando, vinde bendito de meu Pai, possui o que é teu por herança. O mundo não tem herança, você tem herança. O mundo não tem paz, você tem paz. O mundo está enfermo, você está com saúde. O mundo está preocupado, perturbado, sem caminho. Mas nós sabemos o caminho, nós conhecemos o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que bom que você está nele, e quando você está nele, Ele está em você, Ele está contigo. É o convite de Jesus. Por que eu vou me preocupar, irmãos? Ah, esse lugar é perigoso, debaixo do céu todo lugar é perigoso. A Bíblia fala que a gente tem que vigiar e orar sim, mas todo lugar abaixo das mansões celestiais, na qual eu e você vamos morar, está perigoso. Mas quem cega os nossos inimigos não é o pastor Wellington, é Cristo. Quem te livra da morte é Cristo. Quem te livra das enfermidades que assolam o mundo é Cristo. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus, que vocês conhecem. Ele fala, o mundo não conhece, mas vocês me conhecem. Amém, igreja? E se eu for preparar o lugar, virei outra vez, ô glória. Ele está falando, se eu for lá preparar o lugar, eu vou voltar, eu vou vir outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Quem aceitou esse convite aí, diga amém. Tem coisa melhor, irmãos? Por isso que às vezes a gente fica rindo, quando a gente lê o Evangelho. Às vezes você chora, às vezes você ri, aí tu olha para a sua casa. A minha casa é muito confortável, mas Ele te convidou para uma casa onde o conforto é eterno. Ele te convida para um lugar onde a paz é eterno. É eterna a nossa paz. Por isso que ele fala que no mundo ainda vai ter aflições. E tem aflições. Mas quando vem as aflições, sabe o que eu faço?
eu arranco das aflições mais força ainda para continuar no caminho. Quando vem a enfermidade conforme veio para tentar me assolar, e Satanás querendo colocar no meu ouvido que eu tinha que tomar remédio, eu falei para minha esposa, sentado numa mesa almoçando, falei: ô diabo, assim, dessa maneira mesmo, é assim que eu falo, que Deus te deu autoridade para repreender Satanás. Se a arca da aliança está dentro do teu coração, Satanás ele tem que se prostrar diante de você e sair e bater em retirada para que você passe. Esse é o poder de Deus. Se o diabo está acreditando que eu vou tomar medicamento, ele está muito enganado, porque eu não vou tomar, porque esse medicamento me condena, mas o Cristo, ele me liberta. E assim o Senhor me curou novamente por 2 vezes. O nome disso é acreditar no que está escrito aqui. Não se turbe o seu coração, querido. Vindo a tempestade, vindo as ondas gigantes, olhe para quem está dentro do barco contigo. Não precisa acordar ele não, conforme fez os discípulos. Acorda, nós estamos perecendo. Ninguém perece estando em Cristo. Barco nenhum afunda se Cristo estiver dentro do barco. O que ele está falando é que os teus projetos, os seus planos não vão ser frustrados, porque está diante do Eterno, você colocou diante dele. Basta tão somente ter um pouquinho de paciência, esperar nele, confiar nele, e o mais, ele o fará, porque ele tem prazer em te abençoar, em me abençoar. Vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, querido? Você vai estar lá no dia, no glorioso dia do arrebatamento da igreja. Vai se cumprir isso aqui: aonde eu estiver, aonde eu morar, vocês também vão morar. Está preocupado com o quê, irmãos? Pastor, porque tu não sabe a luta que eu estou passando. Você sabe a minha? Não. Porque a minha eu boto diante dele. Falou: Senhor, essa luta aqui, ó, é que se levantou hoje, não foi contra mim, Senhor, foi contra o Senhor. O Senhor tem como resolver isso? Lógico que Ele tem. Ele é poderoso, irmãos. Ele tem poder. E Ele vai dizer, no versículo 4, vós mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Aí disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Não tem problema, Jesus ele tem prazer em dizer quem Ele é, e como é que é o passo a passo para você ir até ao Pai. Ele responde na hora, falou: Tomé, tu imagina a cena, Tomé olhando para ele, eu viajo para a cena, como eu, quando ele fala Tomé, ele pode falar Diego, pode falar o irmão João, pode falar o Nelson, é só trocar o nome, irmãos. Eu aprendi isso com o pastor, os nomes aqui é só um detalhe, ele está falando comigo e contigo, ele está falando hoje contigo, tu é Tomé hoje, não tem problema, ele vai te explicar. Você é uma mulher hoje, se põe no lugar de Tomé. Tomé pode ser a irmã Jaqueline, pode ser o irmão que está sentado ali, o Luan. Jesus é assim, o nome ele deixou só para você ter uma base, uma referência. Então ele fala: Tomé, Diego, irmãos, irmãs, eu sou o caminho. É como se ele estivesse aqui, tivesse você perguntando, e falou: ó, peraí, eu sou o caminho. Ele se revela, ele explica, que ele tem prazer em explicar aquilo que você tem dúvida. Quer tirar dúvida? Pergunta a ele, bota o joelho no chão. É impossível que Deus não se manifeste para te revelar o que Ele quer te revelar, o que você deseja no teu coração, saber os mistérios do eterno. Ele deixou tudo isso para os discípulos. Tem discípulo aqui? Discípulos são seguidores de Cristo. Eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, Wellington. Eu sou a vida, irmãos. E ele fala para Tomé nessa noite: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você entendeu? Se vós me conhecesses a mim, Tomé, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí entra na cena outro discípulo, aí entra o Jorge, entra o Edgar, aí entra lá o outro que está lá na porta, lá, aí chega outro e falou: Senhor, mostra-nos o Pai. O que basta. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: Wellington, irmãos, estou há tanto tempo convosco. Amém, irmãos?
Só que ele não está tanto tempo assim conforme eu creio. Há 12 anos eu aceitei Jesus. Ele falou, não, querido, antes que nós fôssemos gerados, ele já estava conosco, ô glória. Eu entendi dessa maneira, falou, não, eu aceitei Jesus. Não, tu não aceitou ninguém, querido. Ele te conhece antes que tu foste gerado, antes que tu fosse formado dentro do ventre da sua mãe. Como diz o Salmo 139, no versículo 16. Não é isso, se eu não me engano? Antes que nós fôssemos gerados, nós fomos formados. O nosso nome já estava escrito em um livro, todas as etapas da nossa vida. Estou há tanto tempo contigo, desde quando, Senhor? Desde 2012 que eu fiz parte do ministério, aceitei. Não! Estou há tanto tempo contigo, antes que você fosse gerado, eu já tinha um projeto na tua vida. Você não me conhecia, você jamais ia me escolher, mas eu escolhi a vós, eu escolhi cada um de vocês, que aqui estão hoje para glorificar o meu nome. É isso que o texto está dizendo. Maravilhoso esse Deus. Na minha ignorância eu aceitei Jesus. Ele mesmo fala, vocês não me escolheram não. Quem escolheu vocês foi eu. Naquela cruz eu cravei ali a cédula que era contrária a vocês. Vocês eram inimigos de meu pai. Eu morri por vocês, eu me entreguei por vocês, eu me sacrifiquei por vocês, porque eu te conhecia antes que vocês fossem gerados. Estou há tanto tempo convosco, amém, queridos? Antes que tu foste gerado, antes de você nascer, ele está falando, eu já estava com você. Eu que determinei quem fosse fecundar ali, entre milhões que entraram, eu escolhi você para nascer, para glorificar, para exaltar o nome de meu Pai, porque ele veio para que o Pai fosse glorificado. E quantos de nós tivemos filhos, ficamos preocupados, e fica internado um dia, e 2 dias, e 3 dias, e nasce prematuro, e nasce assim, e nasce assado. Pastor Ricardo certa vez falou que quando ele nasceu, ele caiu e bateu de cabeça no chão, porque antes que ele nascesse, antes que ele fosse gerado, podia jogar no chão, que ele ia sobreviver. Meu filho Wallace não era para estar vivo, porque tinha uma feitiçaria para matar meu filho, ele ficou internado, minha esposa quase morreu, meu filho quase morreu. Mas hoje ele está com 25 anos para a glória de Deus, porque antes que ele fosse gerado, antes que eu pensasse em aceitar Jesus, Jesus falou, eu já tenho um projeto eterno para você, o teu nome já está escrito no livro da vida que você nem sabe. Você está preocupado com o teu filho, tu está no bar bebendo, tua esposa quase morrendo, e depois foi revelado para um homem que eu nunca vi, Amanda nunca viu. Aí tu vai entender a mensagem, como esse Deus é bom e maravilhoso. Anos depois, muitos anos depois, Amanda entra numa igreja e o pastor, usado por Deus, fala, teu filho não ia nascer, porque tinha uma bruxaria para matá-lo. Mas Deus pegou ele pela mão assim, ó. Ele ficou 8 dias internado, mas já estava na mão do Pai. Na mão do Pai. Na mão do Pai, querido, que não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem nada que possa impedir você de nascer. E ontem no casamento, a irmã contando um testemunho. Irmão, a semente, antes de ser gerada, o Senhor já sabe. Era impossível aquela criança estar lá ontem naquele casamento, num carrinho. E como o pai começou a contar a história, eu falei, meu Deus, como esse Deus é poderoso. Eu acreditei que fosse no hospital público, mas no hospital particular, onde tem todos os recursos. A irmã, quando ela viu que não tinha mais jeito, bolsa já tinha vazado tudo, a água vazou toda, e o marido procurando auxílio, procurando os médicos, procurando alguém para atender. Quando ele voltou, ele falou que a esposa dele estava debruçada num sofá da clínica assim, ó, orando, e o filho nascendo. O filho nasceu no chão, querido. Como é que eu conheço um poder de Deus que levanta se eu não tiver caído? É isso que Deus está falando. Quando tu caiu, Deus, Ele foi e
falou contigo, Ele levantou você e te colocou de pé, aí tu conheceu esse Deus maravilhoso que levanta o caído. Aos olhos do homem, era impossível aquela criança estar ontem ali rindo para mim, mas é projeto do Senhor. É como esse projeto aqui falido, porque nós éramos tudo projeto falido, muitos de nós na mão do diabo, fazendo a vontade do diabo, mas não, querido. É porque lá na frente, como ele fez com o apóstolo Paulo, um assassino, falou: esse aí vai padecer por causa do meu nome, essa daí vai louvar o meu nome, aquele ali vai tocar para mim, aquela ali vai me adorar, aquele ali também vai me adorar. É projeto de Deus, e o diabo não pode frustrar os projetos que Deus preparou para você. Mas pastor, peraí, o teu filho tudo bem, ele está na presença, a menina também, e o meu filho que não larga a bebida, que o meu filho que não larga o pagode, o meu filho que não larga a pornografia. Irmãos, existe uma coisa chamada oração, existe uma coisa chamada joelhos, que o Senhor, Ele honra. Ele fala assim: me honrar, eu te honrarei. Quer ver teu filho aqui exaltando o nome do Senhor? Honra o pai, honra o filho, dá glória ao nome dele, que ele vai te honrar, mulher, ele vai te honrar, homem. Ele é pai. Os planos de Deus, disse Jó, bem sei que eu posso estar com lepra, eu posso estar com câncer, eu posso estar com qualquer tipo de enfermidade, mas eu sei que os planos do meu Deus não se frustrarão. Eu bem sei, Diego, eu bem sei que o meu Redentor, Ele está vivo. Eu sei que Ele vive, e eu o verei, diz Jó, não o outro, eu o verei, face a face. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Mostra-nos o Pai, e Jesus responde. O que você perguntar, Jesus responde. E muitas vezes a gente vai ao homem. Eu sei que Deus pode usar um homem, se eu uso alguém, mas de repente Ele quer se revelar a você. Jesus é um beijo, Ele pode falar contigo dentro do teu quarto, você fechar a tua porta, você falar: Pai, eu estou aqui. Ou antes de tu abrir a tua boca, Ele falar contigo que você veio me buscar, eu já estou aqui te esperando. Intimidade. Ele pode falar com cada um de nós. O véu do tempo se rasgou. Ele está falando que você tem direito, tem acesso ao Pai. Foi o projeto que Ele botou aqui em João 14. Mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco. Entendeu? Tanto tempo convosco desde antes de você nascer. Por isso tu não morreu, querido. Pode dar tiro, como eu tomei um tiro no braço, e tombo de moto, e assalto, e revólver aqui, revólver ali, mais assalto, e acidente de carro, acidente de moto, porque eu não escolhi Jesus, Ele me escolheu, Ele te escolheu, para que o Pai seja glorificado. Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Tem Felipe aí? Ele quer se manifestar a você hoje. Quem me vê, Felipe, quem me vê a mim, Felipe, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Felipe, olha só, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém, querido? O Pai que está em nós é quem faz as obras. A gente só lança semente, o Espírito vai lá e faz a obra. O Pai faz a obra, está vendo aqui, ó? O Pai é quem faz as obras. Um planta, o outro semeia, e Deus dá o crescimento. As almas estão sendo alcançadas, é o Espírito que está convencendo, Ele que está trazendo para a eternidade. A gente só é vaso, só vaso escolhido para ser instrumento na mão do Pai. Crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, Felipe, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, ô glória, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ele está dizendo que a igreja era para estar vivendo os milagres, prodígios e maravilhas. E por que nós estamos vivendo? Porque muitos perderam a motivação de ir à igreja para adorar a Deus. Eu vi uma senhora, geralmente vem das senhorinhas que viveram isso aqui.
Senhorinhas que ouviam um documentário sobre fé, que ela passando necessidade, ela falou que o cachorro entrava dentro da casa dela com cédulas. Busca esse documentário. Aí entra os incrédulos, como Tomé. Não, só se eu ver o cachorro. Fé, querido. Homens e mulheres de fé, que botavam a mão, os coxos andavam. No nosso tempo, eu estou falando do ano 2000, ano 1999. Alguns lugares perderam a motivação para vir para a igreja. Eu só estou aqui porque eu sou motivado, impulsionado pelo Espírito, para adorar o Pai, para glorificar Ele, porque é Ele que me deu vida, é Ele que me sustenta, é Ele que me coloca de pé, é Ele que me concedeu uma casa para morar, um carro para poder sair, para poder andar, para poder fazer a obra, para poder passear, é Ele que me dá o fôlego de vida para adorá-lo. Eu conheço uma menina que era muito escura, filha do irmão Gilson, lá do Peró. Você tem que ver aquela menina adorando. E Deus recebendo, do jeito dela, ela adorando ao Pai, com as mãos dela, com os lábios dela, ela não fala e nem escuta, mas ela adora, porque o Pai que dele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito. É o teu falar muitas das vezes, mas é o teu coração aberto, adorando o Criador de todas as coisas. E é por isso que ele fala: obras maiores vocês vão fazer. E se não está acontecendo, porque tem algo errado com as igrejas deste tempo presente. Porque eu não estou indo muito longe, eu estou indo ao ano de 2000, o ano de 1999, na qual os enfermos eram curados, os homens botavam as mãos e as pessoas eram ressuscitadas pelo poder de Deus. E se ele está falando que varia maiores obras do que Ele fez, e se não está acontecendo, a igreja está errada, porque Cristo não erra. E eu anseio por viver isso. Já vi muitas curas, muitos milagres, mas eu estou falando de prodígios e maravilhas. É uma perna mais curta que a outra, ela crescer. Você tem noção disso? É para mim e para você, irmãos. Jesus errou aqui? Não. Não, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em tudo e tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Ele está falando: tudo que eu quero é que o nome do meu Pai seja glorificado. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. E aqui ele começa a entrar nas condições para isso acontecer. Se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amardes, guardarei os meus. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ah, mas espera aí, o mandamento não é do Pai? Lembra o que ele falou para Felipe? Viu como é que a palavra não se contradiz? Guardarei os meus mandamentos. Quem está falando é Jesus. Mas espera aí, ele não é o Pai que dá os mandamentos. Ele falou: não, você esqueceu que eu falei para Felipe? O Pai está em mim e eu estou nele. Ou seja, o Pai e eu somos um só, Felipe. Então, se os mandamentos do Pai, os mandamentos são meus também. Se guardar os meus mandamentos, se vocês me amarem, guardarei os meus mandamentos. E se você fizer isso, aí Ele vai dar a receita. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para... O Consolador é o Espírito da verdade. Então, se você guarda os mandamentos do Senhor, Ele enviou o Consolador, o Espírito da verdade está dentro de você. Isso significa que, em hipótese nenhuma, nem eu nem você podemos mentir. E se um dia tu mentiu, o Filho de Deus está aqui para apagar toda a minha, a sua mentira, e sair daqui hoje com o Espírito da verdade, e nunca mais mentir, que uma vez que eu minto, eu me torno filho do pai da mentira. E o pai da mentira nada pode fazer por você, mas o pai da verdade pode. Então eu prefiro honrar o meu Pai que está no céu, do que emprestar minha boca para Satanás e mentir. Por pior que seja a circunstância, assuma a verdade, errou.
É como um cidadão que comete um homicídio, errou. Tem salvação para ele. Teve para Paulo, porque houve um arrependimento. Então, se eu cometi algum ato, alguma atrocidade, matei, eu vou ser condenado, sim, eu vou para a cadeia. E lá na cadeia o Espírito Santo deu me visitar e eu me converter de corpo e alma e espírito. Não é aceitar Jesus no presídio como acontece. Eu aceito Jesus, volta para o mundo, volta para o tráfico. Na maioria das vezes é assim que acontece. Quer levantar a mão e aceitar Jesus, irmão? Eu não sei quantas vezes eu já fiz isso. Até conhecer verdadeiramente quem é Jesus e quem eu sou nele. Porque eu conheço Jesus, mas eu tenho que ser conhecido dele. O Espírito da verdade, o mundo não pode, ele está falando que o mundo não pode conhecer o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não é conhecer. O Espírito da verdade que você tem, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Aí tu entende o que está acontecendo no mundo. Você entende que eu e você nós temos o Espírito. Então não espere nada de ninguém que não tenha o Espírito Santo de Deus. Não espere nada desse mundo. Conforme eu disse, debaixo do céu, o mundo jaz no maligno. Por isso ele preparou o lugar, por isso ele fez as moradas eternas, para que um dia, no final desse texto, você vai entender e tu vai glorificar o nome do Senhor, como tu nunca glorificou. Porque é assim que Deus quer ver a sua igreja. Você entrar aqui todo domingo e adorar mais e mais. Falar, não, hoje eu vou lá adorar mais do que domingo passado. Terça-feira eu vou lá glorificar mais do que eu glorifiquei domingo. Por isso tu entende esse pastor aqui dando glória, glória, aleluia, aleluia, aleluia. É para ele, é para o Pai, irmãos. Não estou preocupado se os irmãos vão gostar, se não vão deixar de gostar. Não atrapalhando o louvor, não atrapalhando o culto, mas acabou o louvor, eu dou glória, eu dou aleluia, eu dou glória, eu dou aleluia, eu dou aplauso ao Senhor, enquanto eu puder, enquanto eu estiver aqui, que vai chegar a hora que eu vou adorar lá, que eu vou glorificar lá na eternidade. Por isso que o Espírito me impulsiona, porque o Espírito te impulsiona hoje a estar aqui glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque tu não sabe o que Satanás preparou para você ali fora. Mas o Senhor já sabendo disso, Ele já está lá quebrando todas as setas do maligno, desfazendo todo o laço de Satanás. Porque para tu entrar aqui, Deus te guardou, e para tu voltar, Ele te guardará. Pastor, mas vou passar por cada situação, é becos, viela, é favela, é comunidade. Você vai passar e os demônios têm que abrir para você passar. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que é ensinado a crer neste lugar. Você ouviu a mensagem de Dagon? Está lá no YouTube. Viu o que aconteceu com Dagon, quando chegou a presença de Cristo diante dele? A estátua de Satanás, ali é Satanás, irmão. Satanás, quando viu Jesus na arca, ali, ele pum, caiu. Levantaram a estátua de novo, levantaram Satanás de novo. Os adoradores de Satanás estão levantando estátuas, não estão? Mas todas elas têm que se prostrar diante de Jesus. Então tu imagina o que ele tem poder para fazer na sua vida hoje. Se o próprio diabo está ali dentro de uma estátua, ali ele cai, que ninguém tocou nele, só a presença de Deus faz os demônios baterem retirada. E coloca de pé, de manhã cedo só ficou o tronco, a presença cortou a cabeça, cortou os braços, cortou os pés, cortou tudo, e Dagon está lá caído, e está caído até hoje. Porque ele é um príncipe caído, ele é um anjo caído. A Bíblia vai dizer que nós seremos semelhantes aos anjos do Senhor. Você pode sorrir, querido, porque isso vai acontecer. Ele não entra lá, Diego. Nós vamos ser semelhantes aos anjos de Deus. E está tão perto disso acontecer que cada dia eu me alegro mais. É menos um dia nessa terra que Deus vai destruir com seu fogo consumidor. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Diz o texto, porque não vê, nem o conhece, mas vocês conhecem. Mas Jesus, por que a gente conhece? Porque o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, habita. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não? Tem? O Espírito Santo de Deus habita aí, mulher.
Habita aí, homem, aí, você mesmo, aí habita, ele habita aí, amém, querido? Ele habita aí, por isso que ele está falando. Vocês me conhecem, porque o meu Espírito habita aí dentro de vocês, por isso vocês me conhecem, por isso que vocês sabem quem eu sou. E tem muitos falando que eu sou, e eu sou, não, eu sou, habita dentro de você. Glória. Vocês me conhecem. Por quê? Porque eu não vou deixar vocês órfãos. Eu perdi meu pai em 1989. Perdi o pai terreno, mas o celestial não. Porque aquele ali é imortal. Ninguém mata ele. Tentaram matar Jesus de tudo quanto é jeito. Vamos lá na festa, hoje a gente pega ele. A Bíblia fala que Jesus se ocultou no meio de uma multidão. Ele cega os inimigos. Jesus passou no meio da multidão, Edgar. Como é que ninguém viu se queriam matar? Ele passou no meio, mas ele passou ocultado, porque ele também habita a sombra do Onipotente. Isso tu descansa na sombra do Onipotente, querido. Fica tranquilo. O Senhor te guardará. O Senhor te livrará. Por isso você passa no meio de situação e fala, meu Deus, como é que aquele arrastão não entrou no meu carro? Porque o Espírito Santo habita em você. Porque apontaram a arma para a minha cabeça e não disparou, conforme aconteceu lá na comunidade do Jacaré, em Cabo Frio. Botaram a arma, uma pistola na cabeça do obreiro, do evangelista Edson. Por que não disparou? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Baixa o vidro, baixa o vidro. Não disparou. Quando a arca está contigo, os demônios têm que abaixar a mão. Ele tem que se submeter à vontade do Pai que está em mim e que está em você. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem está esperando ele voltar, diga amém. Não se turbe o vosso coração, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem pare os seus planos, porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. Pensamento de paz tenho para vocês. De paz, irmãos. Irmão, esteja em paz. Deite e durma em paz. Fique em paz. Porque ele fala, deixo a minha paz. Engraçado que ele deixa a paz dele e permanece em paz, porque ele é o príncipe da paz. E quem está guerreando essa peleja por mim e por você esta noite, não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. É ele que está aqui. E aqui ele fala, ainda um pouco, oh glória, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês que creem no meu nome, vós me vereis. Por que, Jesus? Porque eu estou vivo. Jesus tem várias maneiras de se manifestar, irmãos. O Evangelho vai dizer que Jesus ele apareceu depois de ressurreto em outra forma. Amém? Às vezes a pessoa está na rua ali, você pensa que é uma pessoa que está falando contigo, é o próprio Cristo. Você quer viver essa experiência, não? O irmão me contou que ele viveu isso. Ele criou outra forma, ele pode criar a forma de uma pessoa sentada num banco de uma igreja, ou de um vendedor de bala no sinal, ou de um mendigo jogado ali, dormindo debaixo de uma marquise. Ele se revela de várias maneiras. Mas existem pessoas vivas ainda que já viram Jesus, como aquela senhorinha que viu Jesus, e a filha perguntou, como é que ele é? A velhinha foi, a senhorinha, cabeça branquinha, falou, filha, ele é lindo. O que ele fez, meu filho? Ele me abraçou. Tu imagina, irmão, se Jesus te abraçar, e você falar aqui, eu também vi, e acredite, querido, ele quer se revelar, e ele fala, eu me manifestarei a vocês, porque ele está vivo, irmão. Eu não estou adorando um Deus morto. O Evangelho é loucura, para o mundo é loucura, as pessoas passarem um bando de doido lá, levantando a mão, adorando um homem. Não, eles estão ali convictos de que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem lá fora, mas para que estão sentados aqui esta noite e crê no poder de Deus,
é o poder de Deus manifesto, é você entrando aqui enfermo e saindo curado, entrando aqui com seu casamento destruído e chegando em casa, teu marido te aguardando para a restauração de um lar, é você chegar em casa e seu filho acordar e falar: mãe, terça-feira eu quero ir no culto. Ele quer se manifestar de várias formas, deixa ele se manifestar da maneira que ele quiser, querido. Se preocupe com a aparência dele não, porque olhando nós para ele não tinha parecer nem formosura, não tinha beleza, desprezado, o homem mais desprezado nesta terra, experimentado nos trabalhos, não tinha beleza nem formosura, querido. Cuidado com quem você vira as costas na rua, que pode ser Jesus querendo falar contigo. Como certa vez eu encontrei um homem todo tatuado, de roupa de quartel camuflada, com um gorro na sua cabeça. Primeiro impacto, falou: vai me assaltar. Mas no Peró é difícil, né? É menos. Ele veio até mim: a paz. Falei: a paz. Estendeu a mão para mim, falei: a paz do Senhor. Falei: o Pai tem te agradado de ti. Jesus pode se manifestar de outras formas. Cuidado com as aparências. Samuel era profeta e se enganou. A gente não anda por vista, a gente anda pela fé. Louvado seja Deus. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vocês vão me ver, porque Ele está vivo, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E vós vivereis naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Foi o que eu acabei de falar. Se você ama Deus, se você ama o Filho, se você guarda os mandamentos, Ele está falando: eu vou me manifestar a você. Querido, Ele não está falando do dia do arrebatamento, não, Ele está falando neste século. Ele está falando hoje: eu vou me manifestar a você. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Porque eu escolhi vocês. É porque Ele nos escolheu. Ele sabe a quem Ele vai se manifestar. Ele sabia que quando Ele se manifestasse a mim, eu ia aceitá-lo, os mandamentos dEle. Ele sabia, você não sabia de nada. De repente você estaria que nem eu lá nos bares da vida, lá pagodeando, batendo tantã, batendo cabeça para tranca-rua, no candomblé, no espiritismo, na macumbaria. De repente você achou que o final da sua vida ia ser ali. Não, mas Ele tinha um plano melhor. Ele ia manifestar a glória dEle em você. Ele ia te mostrar, Ele ia se manifestar. E Ele se manifestou. Por isso que hoje você está aqui glorificando o nome dEle. Tu achou que estava perdido, querido? Ele falou: eu vim buscar e achar aqueles que se haviam perdido. E Ele achou um perdido aqui, meio louco, mas perdido. Eu costumo dizer que eu era o crente, era o bêbado mais chato da região dos lagos. Eu me tornei o crente mais chato da região dos lagos, porque eu só consigo falar de Jesus. Entrei numa loja de roupa para comprar uma calça. Quando eu saí, a atendente, a menina, perguntou para o meu filho: seu pai é vereador, candidato, político? Não, porque ele fala beça, né? Mas qual é o assunto dele? Só fala de Jesus. Qual era o assunto do ministério de Paulo? Só falava de Jesus. Senhor, de onde tu vem, que há de manifestar a nós e não ao mundo? Disse Jesus e respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele. Vamos fazer o que em Deus? Morada. A gente vai morar onde? Em Deus. Quem é a nossa casa? Deus. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Pode entrar milhões de pessoas lá, que Ele aguenta, Ele suporta, porque Ele é o Todo-Poderoso. A casa dEle é imensa. Jesus está falando que nós vamos fazer em Deus morada. Por isso que Ele fala que nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Porque Ele falou: na casa de meu Pai há muitas moradas, porque o meu Pai é maior, o Pai dele é grande, irmão. Por isso que você está aqui, porque você vai entrar e vai fazer morada em Deus. Você tem noção do plano de Deus para a tua vida?
O Espírito já habita em nós, o Espírito da verdade. E lá, nós vamos fazer nele morada. Morada. Se der tempo, eu vou falar o restante. Morada. Mas quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu tenho-vos dito isso estando convosco. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Cada palavra que Deus falou contigo, duvido você esquecer. Porque eu me lembro de cada uma delas. Desde o meu chamado para adorar a Cristo e desde a confirmação do meu chamado pastoral. Eu lembro de cada palavra, de cada sonho, de cada revelação. Até o dia que o Senhor olhou para minha esposa dentro da igreja, lá no Irajá, que ainda era no Irajá, e falou: mulher, minha serva, prepara-te para ser esposa de pastor. Era para ela dar glória e rir, né? Ela chorou. Chorou ou não chorou? Mas Jesus também deixou escrito: o mundo se alegra por um momento, e vós chorareis. Mas vai chegar um dia que o mundo se lamentará, e vós se alegrareis. Acho que você não entendeu, não. O mundo está alegre, o mundo está pagodeando, o mundo está nas Olimpíadas, o mundo está no futebol, o mundo está lutando tudo, escarnecendo o meu nome, zombando de vocês. Vocês vão chorar, mas vai chegar um dia que o mundo vai chorar, e vocês vão se alegrar, que vocês vão estar com Ele por toda a eternidade. Oh, glória! Aí ele vai dizer no 27, deixo-vos a minha paz, deixo-vos a paz. Você quer? Viu o que ele falou? Toda casa que você entrar, deitai sobre aquela casa a vossa paz. Ou seja, você já tem, porque você só pode dar aquilo que você tem, irmãos. Você está dormindo ainda com antidepressivo? Papai pode jogar por terra hoje. Basta se você crer, fala, credes em Deus, credes também em mim. Está tomando medicamento ainda, você não consegue dormir? O príncipe da paz está aqui hoje para falar para você. Ele tira o medicamento, ele tira o antidepressivo, e ele entra como o príncipe da paz e fala: hoje você vai dormir em paz. E acredite, isso funciona, tá? Que uma vez eu pregando isso, a irmã falou assim: pastor, dormi sem comprimido nenhum, como nunca dormi antes, porque quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou, o braço do Eterno, do Salvador. Não vou lá dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é falsa. Não se turbe o vosso coração. Repetiu? Sim ou não? Não se turbe o vosso coração, que ele muda, nem se atemorize. Irmão, não tenha medo. É o que Jesus está falando. Por que você está com medo? Lembra do discípulo? Não tenhas medo. Tendes fé. Não tenhas medo. Ele fala: não temas. Irmão, não se atemorize, não tenha medo. O que está escrito vai acontecer. Ninguém aqui pode mudar o que está escrito, vai acontecer, as guerras vão vir, tudo vai vir sobre esta terra, mas acredite, pode vir o que for, você está guardado na sombra do Onipotente. Não tenha medo. Ouviste o que eu vos disse? Amém, irmão? Você já ouviu o que ele te disse esta noite? A noite passada, nos cultos, você tem ouvido? Ouviste o que eu vos disse? Eu vou e venho para vós. Ou seja, ele foi e está aqui. Como é que pode isso? Porque ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele é o Todo-Poderoso de Jacó. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O mesmo Deus que está vendo essa igreja, ele está contemplando toda a terra, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor contemplam toda a terra, porque a terra é dele, e você é dele. E se hoje tem terra fértil aqui, vai germinar, e vai dar frutos, a 100 por 1. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acrediteis. Quando acontecer, basta você lembrar do que ele falou. Não tenha medo. 1000 cairão ao teu lado. Irmão, nós estamos prestes a ver isso.
O irmão falou isso comigo no último culto, pastor, a gente está prestes a viver o Salmo 91, de ver 1000 pessoas mortas ao nosso lado, 1000, ele está falando literal, 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você em pé. Tu crê nisso? Crê do fundo da tua alma, seja sincero com o Senhor, fala: Senhor, eu creio nesta palavra, que 1000 vão cair ao meu lado, ainda nesses tempos, nesse século, antes do arrebatamento, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Pergunta por quê? Por quê? Pergunta. Porque Ele vai dar ordem aos anjos dele, para te guardar, para que tu não tropece em nenhuma pedra, nenhuma praga chegará na tua tenda. Querida, a praga está vindo com a violência que você não tem noção, mas não vai chegar na sua tenda, porque o anjo destruidor, ele vai passar, mas o sangue do Cordeiro está passando nos umbrais da tua porta. Creia nisso, igreja, creia. Eu vou-lhe disse, 30, para encerrar: já não falarei muito convosco naquela época, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem de mim. Lembra dos demônios? O que temos nós contigo? Os negócios do demônio é destruir os lares, as famílias, principalmente quando não vê o sangue do Cordeiro na porta. Aí o anjo destruidor entra, como entrou no Egito, vai se repetir. O anjo vai vir destruindo tudo, mas existe um selo, que ele vai olhar para você e vai ver o selo. E quando ele olhar e ver o selo, ele vai passar de casa em casa, vai olhar para você: não, ali tem um selo. Aí vai passar na casa dele: não, ali estão selados. Vai passar na casa dos irmãos, vai passar na casa do Luan, vai passar na casa de todos nós aqui. Não, aqui a gente não pode destruir. Por quê? Porque eles têm o selo daquele lá de cima. Selados, irmãos, pelo Espírito. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Deixa eu te falar uma coisa, vai chegar uma hora, que isso aqui vai se cumprir na minha e na sua vida. Levantai-vos, olhai para o alto, que o Filho de Deus vai estar nas nuvens. Ele vai falar: chegou a hora, levantai-vos, está na hora de vocês saírem daí. Levanta a cabeça, olha para o céu, olha para Jerusalém. Quando você vir que estiver tudo cercado, olhais para o alto, porque perto está a nossa redenção. Tu vai olhar para o alto e vai lembrar desse texto, bem que o pastor falou. Está na hora da gente levantar, erguer a nossa cabeça e olhar para Ele, e Ele lá do alto vai olhar para cada um de nós, para mim e para você, todos aqueles que não negaram o nome dEle, vai falar com os seus anjos: meus anjos, meu Pai me enviou. Pega cada um daqueles que estão lá espalhados pelos 4 cantos desta terra, eles já estão olhando para mim, eles já estão contemplando a minha glória. Fala para eles: levantai-vos, saímos desta terra, para nunca mais botar os pés aqui. Levantai-vos, igreja, e olhai para o alto, conforme ele disse para o discípulo: vamos sair daqui, não de cabeça baixa, não olhando para a terra que vai ser consumida, mas antes de destruir tudo, Ele vai falar para mim e para você: se levante, chegou a hora de você sair daqui. E quando tu entrar lá, e Ele te mostrar, lembra do que eu te falei? Agora vamos fazer nele morada. Eu sou o Filho, eu sou o Cordeiro de Deus, ali está o meu Pai. Cadê Ele? Falou: Ele é imenso, Ele é grande, você não pode contemplar, mas entra, vamos morar tudo. Eu não falei que quem vê o Pai vê a mim? Eu não falei que a casa era imensa, que era enorme? Agora vocês já se levantaram, eu já arrebatei vocês, agora vocês estão todos comigo na casa de meu Pai, junto com as moradas que eu prometi que eu faria. Como não crer nisso, irmãos? Como inventar desculpa que eu estou fraco, que eu não consigo caminhar, em nome do Senhor Jesus Cristo? Uma promessa maravilhosa dessa, eu não posso deixar de compartilhar. Não tem promessa maior, melhor, mais excelente do que morar com o Pai da eternidade. Não existe projeto de seres humanos nenhum que vai te proporcionar a alegria plena e completa de ser feliz eternamente ao lado de um Pai que te guardou antes de você nascer. Não existe isso. Desculpas e mais desculpas, estou fraco, estou preguiça, estou sem força.
Ele te protege de tal maneira, como ele deixou exemplo, assim como a galinha protege os seus pintinhos. Quantas vezes ele falou, eu tentei guardar vocês. Como ele falou para Jerusalém, quantas vezes eu tentei me revelar a vocês. Quantas vezes Jesus vai precisar se revelar à igreja, para a gente acreditar que isso aqui é uma verdade, para não desanimar. É um desânimo, é um esfriamento, é um sono. Tudo que é concernente para Deus, para a obra de Deus, dá preguiça, dá sono, não posso estar ocupada como as bodas. E ele junta, como a galinha junta os seus. Irmão, você já viu isso literalmente? Já tentou colocar a mão ali debaixo dela? Olha o que o Senhor está falando para você, assim como ela guarda ali, e você nem sabe quantos filhos tem ali, mas ela sabe. De repente você nem sabe quantos filhos de Deus tem aqui, tem em toda a terra, mas o Senhor sabe. Por isso que no céu vai ter surpresa, irmãos. Porque Ele guarda como a galinha junto aos seus pintinhos. Tenta colocar a mão ali, irmãos, ela fica furiosa. Coloca a mão lá, ela sai em defesa na hora, ela se ergue toda, ela cresce, ela bota as asas. Assim é Deus. Assim é o Senhor, Jorge. Assim é o Senhor, irmãos. Aí tu vai entender aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará, os pintinhos estão tranquilos ali, sabendo que está guardado, uma mãe que o ama, que é capaz de entregar a vida dela pelos seus filhos que estão ali. Conforme Deus fez. É o que Cristo está falando aqui. Aí tu entende o Salmo. Aquele que quiser habitar, está como a galinha guarda seus pintinhos, toca nela para tu ver. Aí tu entende, não toqueis no meu ungido, porque para cada um dele eu preparo um anjo, e corto a mão de quem tocar no meu ungido, ele corta. Por isso que a Bíblia fala que Deus é um Deus que se ira. Tenta tocar nos filhotinhos daquela galinha, ela fica brava ou não fica? Assim Deus fez por nós, entregou o Filho dele por mim e por você. Não se turbe o vosso coração, querido, não tenha medo, leia e releia isso aqui, e vê se não foi o Espírito que falou contigo esta noite, porque eu creio que foi o Senhor que me deu esta palavra, e que eu precisava ouvir isso, você precisava ouvir isso. Deixa o desânimo, deixa a preguiça espiritual de lado. A promessa de Deus para a tua vida é infinitamente maior do que qualquer projeto de seres humanos. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se é para Deus, pode bater mais forte. Aleluia. Glórias a Jesus. Amém? Pastor Jorge.